Estamos de volta em mais uma edição do programa Acontece, programa que leva a contabilidade mais perto de você. Mesmo para você que não é da profissão contábil, mas com certeza em algum momento da sua vida você vai precisar de um profissional como esse. E hoje nós estamos falando sobre um assunto que envolve muitas pessoas, construtoras e incorporadoras de unidades imobiliárias no aspecto contábil e fiscal. E aí eu pergunto, Sandro, a pessoa física, ela pode ser equiparada a uma incorporadora ou ela só a pessoa jurídica? Wagner, esse é um aspecto bem relevante, né? Nós que somos aí da área contábil, nós presenciamos no nosso dia a dia muitas pessoas físicas com problemas fiscais. Por quê? São pessoas que não tinham, vamos dizer, a afinidade com essa atividade, porém tinha um capital para investir e como a atividade imobiliária é uma atividade que está em evidência, uma atividade rentável, elas então vão para o mercado construir no entendimento delas e não procuram se ater aos aspectos fiscais, contábeis e legais. Então, quando uma pessoa física ela se propõe a em cima de um terreno construir unidades imobiliárias, sejam casas geminadas, são muito comuns, né? Ou mesmo verticalizar edifícios de 2, 3, 4, 5 andares, não interessa, ou verticalizar ou construção horizontal, elas estão perante o imposto de renda, perante a legislação fiscal, incorporando, ou seja, passam a ser equiparadas à pessoa jurídica. E as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então ela passa a ser equiparada a uma pessoa jurídica com todos os aspectos fiscais e contábeis de uma empresa normal. Porém, é uma empresa individual que, obviamente, tem que ter o seu CNPJ. Certo. Então, tem que buscar um profissional da área contábil para poder ajudar ele a montar esse empreendimento, esse plano de negócio, para depois ir ao mercado, que é um mercado novo para essas pessoas, e fazer uma incorporação da forma legal, do ponto jurídico e fiscal, inclusive. Ponto jurídico, por quê? Se a pessoa se propôs a construir unidades com o intuito de venda, elas têm que fazer o registro da incorporação no registro de imóvel. Quando a pessoa física ela faz uma reforma mesmo, ou amplia a sua casa, ou constrói a sua própria casa, aí ela tem um tipo de equiparação já porque ela tem que ir na Previdência Social conseguir uma matrícula. Certo. Nesse caso, quando equiparado a incorporadora, aí ela precisa de um CNPJ realmente, então? Exatamente. Então vamos tentar distinguir. A pessoa que constrói uma única residência, por exemplo, ou um único imóvel, que não vai desmembrar em unidades, ela não é equiparada à pessoa jurídica. Ela só será equiparada à pessoa jurídica quando ela construir, com o intuito de venda, 2 ou mais unidades sobre um terreno. Vamos exemplificar que eu acho que fica mais simples, né, Wagner? A pessoa constrói casas geminadas, 3, 4, 5 geminados. Ele vai ter 2 opções. Ou ele vai imediatamente fazer o registro da incorporação, ou no momento que ele construir, ele não faz o registro, mas quando ele vender e fazer a escritura dessas casas para os possíveis clientes, compradores, ele vai ter que fazer um desmembramento. Ou ele deixa então o conjunto das casas num condomínio, que também vai equiparar essa pessoa física à pessoa jurídica. Então, tanto no condomínio quanto na construção de casas de geminados que ele não tenha feito a incorporação, ele é equiparado perante a legislação. O próprio nome já diz, é equiparação, né? Feito o registro ou não. Aí o registro é uma legalidade mais que, digamos, a parte civil e o órgão regulamentador, que é o CREA, vai cobrar dessa pessoa. Certo. E com relação às consequências fiscais dessa equiparação, o que a pessoa física, as obrigações, enfim, as consequências de uma forma geral? Perfeito. As consequências. Primeiro, essa pessoa ela terá que ter um CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ela vai ter uma configuração de uma firma individual. Ela vai estar sujeita à escrituração contábil regular, como qualquer outra empresa. Ela estará sujeita aos encargos fiscais, como qualquer outra empresa tem, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. As obrigações acessórias, que ela vai contratar, obviamente, uma outra empresa para fazer essa construção, ou ela vai contratar
funcionários próprios para fazer essa construção, ela vai ter que registrar esse pessoal ou subcontratar com uma construtora, por exemplo. Então ela vai ter todos os aspectos normais de uma pessoa jurídica. Ela passa a ser uma pessoa jurídica equiparada, uma legislação específica, porém normal, tributação normal como qualquer outra empresa. Então, de uma forma geral, não é qualquer pessoa que pode entrar num ramo como esse, porque realmente envolve questões bastante técnicas e precisa ter um certo conhecimento. Exatamente. Eu diria que a pessoa que está com vontade de entrar no ramo imobiliário, que disponha de um capital para fazê-lo, procure uma contabilidade, procure um contador, para poder iniciar já no mercado de uma forma mais correta, porque ela vai ter benefícios fiscais mais tarde. Né? Busca de CND junto à Receita Federal, a legalização dessa obra, tudo vai ficar mais fácil. Depois de feito a construção, vendida essa construção e não ter observado esses aspectos fiscais e jurídicos, tudo fica mais difícil. Certo. Você falou que ela tem que abrir uma empresa, né? Na verdade, criar um CNPJ para isso. Perfeito. Ela é uma abertura de empresa mesmo, que Não. Posteriormente precisa de uma baixa, alguma coisa nesse sentido? Muito bem observado, Wagner. Não tem o aspecto de registro na junta comercial. Ela vai ter um CNPJ específico de equiparação. O registro na junta comercial é dispensado. Ela fica considerada como uma empresa individual, porém não precisa do registro na junta comercial. E isso, como falei posteriormente, precisa dar algum tipo de baixa ou ela pode ficar aberta? O CNPJ, a baixa futura do CNPJ é de interesse da pessoa. Né? O CNPJ tem que ficar ativo enquanto perdurar as vendas de unidades e os seus recebimentos. Terminou esse negócio, recebeu as parcelas das unidades vendidas, a opção da pessoa baixar, e eu até recomendaria que, se não ter continuidade da atividade imobiliária, que baixe o CNPJ. Tem alguma consequência se por acaso ela deixar em aberto? Tem. Ele pode ter problemas futuros junto ao INSS na busca de uma aposentadoria, por exemplo. Né? A empresa, um CNPJ, nunca é recomendado que se deixe ativo sem um profissional da área contábil estar monitorando esse CNPJ, porque até existem obrigações que têm que ser entregues anualmente para a Receita Federal, independente de ter movimento ou não. Excelente, então. Como você está vendo nesta edição do programa Acontece, estamos falando sobre construtoras incorporadoras no aspecto contábil e fiscal, um assunto que é bastante na moda nesse momento, né, em que o ramo imobiliário está expandindo a cada ano, o crescente, principalmente aqui em nossa cidade. Agora nós vamos para o nosso segundo e último intervalo cultural e na volta continuaremos essa conversa com o Sandro Roberto Cardoso. Um instante só e já voltamos.